Olá pessoal, nessa terceira etapa, terceiro e último vídeo sobre delimitação de bacias hidrográficas, vou mostrar aqui qual a ferramenta, do GRAS, usando o GRAS GIS dentro do QuantoGIS que faz essa delimitação, não só das bacias, mas também de microbacias. Tá? Nos vídeos anteriores a gente viu aí como seguir aqui as etapas de pré-processamento, removendo os pixels nulos, removendo pixels negativos, removendo depressões também da imagem, e também vimos como fazer a delimitação das bacias aí das nascentes, dos segmentos, da rede de drenagem, usando as ferramentas do Saga GIS. Então a gente vai voltar aqui para o modelo digital de elevação preenchido, gerado a partir da remoção das depressões, que nós usamos aqui a ferramenta FieldSyncs de Wang Liu, fizemos a remoção das depressões. O GRASGIS, lembrando que essa versão aqui do QGIS é a 3.8 e foi aberto esse módulo aqui, ó, que tem o GRAS, o GRAS 7.6. Tá? Então, porque a gente usa as ferramentas do GRAS, é importante que ele seja aberto a partir desse módulo aí. Outra ferramenta, uma ferramenta própria do GRAS usada para fazer também a remoção de depressões, é a R.FieldDir. Tá? Então essa ferramenta ela vai gerar o mesmo produto aqui gerado pela FieldSyncs. Tá? Então para não precisar gerar o mesmo produto novamente, eu vou utilizar esse que já foi gerado no vídeo anterior. Tá? Bom, a primeira ferramenta para gerar as bacias hidrográficas é chamada de R.Watershed. Então faço o filtro aqui na caixa de ferramentas, encontro aqui a ferramenta e nas configurações aqui a gente vai precisar fazer o seguinte: a elevação vai ser o FieldDem, e aí todos os outros que são opcionais aqui a gente pode deixar em branco, tá? Se o seu já tiver em branco aí, então você não precisa configurar nada, só certifica aí que a elevação tá no FieldDem. Bom, esse parâmetro aqui é extremamente importante, ó. Minimum size of exterior watershed base. Então a gente vai configurar um valor aí que vai dar o nível de detalhamento da bacia que será gerada. Tá? Bom, algumas referências que eu tenho aqui é que, por exemplo, quanto maior esse valor, menos detalhado. Tá? Menos detalhado vai ser o resultado. Então, por exemplo, 300 seria um valor com um certo nível de detalhamento. Tá? 5.000 seria um valor semi-detalhado, ou seja, o resultado a ser produzido já não vai ter tantos detalhes quanto no 300. E 10.000 seria gerar um produto aí de uma escala de nível exploratório. Bom, nosso interesse é gerar uma microbacia, então eu vou tentar ser o mais detalhado possível. Também vocês podem testar outros valores, tá? Mas eu vou colocar aqui um 300 e vou descer aqui um pouquinho para escolher aqui quais produtos eu quero que a ferramenta importe ao projeto, quais produtos serão interessantes para mim e quais não serão. Bom, esse primeiro aqui é importante, o segundo também, o terceiro também, o quarto e o quinto. Tá? A partir de comprimento da declividade e fator topográfico, começa a desmarcar aqui, ó. Abrir arquivo de saída depois de executar o algoritmo. Ele vai, de toda forma, gerar esse arquivo de modo temporário, mas não vai importar para o projeto. Então é como se esse dado não existisse, que ele será removido da memória assim que a memória for realocada aí. Bom, então ele vai gerar para mim esses 1, 2, 3, 4, 5 produtos, tá? E aqui a gente já vai ter
a rede de drenagem, né, a direção da drenagem, as bacias e as meia bacias, a gente chama de half base. Então vamos executar. Aí mais uma vez pode demorar um pouco, né, dependendo da capacidade de processamento do seu computador, dependendo também do tamanho da imagem que está sendo usada, da quantidade de pixels que essa imagem tem, né? Lembrando que quanto maior for a resolução do seu modelo digital de elevação, mais pixels você vai ter e isso vai fazer com que leve mais tempo processando. Então a tarefa aqui já foi concluída e foram gerados aqui alguns produtos. Esse aqui é o das meia bacia, half bases. Cada forma dessa aí de cor homogênea seria uma pequena bacia encontrada aí pela ferramenta, né? Aqui a gente tem a drenagem, seria mais ou menos uma modelagem do relevo, né? Mostrando aí o escoamento, né? Aqui são as bacias, que são maiores do que as meia bacias, né? E aí, né, e vários valores. A gente tem aqui a acumulação, normalmente aqui ele mostra o rio principal dessa região, e aqui a gente tem a rede de drenagem, tá? Bom, né, essa ferramenta ela gera esses produtos de uma forma mais geral. Agora eu quero fazer aqui a delimitação de uma microbacia, de uma região bem específica, tá? Que seria do açude Jatobá 2. Então eu vou, para me ajudar aqui na localização desse açude, né? Eu quero saber onde ele fica e também quero saber aqui onde ele fica e também saber para eu poder me localizar que eu preciso escolher o ponto exutório dessa microbacia, ou seja, aquele ponto onde todo o escoamento da bacia converge, né, conflui ali para aquele ponto. Então, o primeiro de tudo seria colocar aqui, já tem um dado aqui vetorial, o tipo KML, né, foi vetorizado lá do Google, do açude de Jatobá em 2010. Apenas para fim de localização, né? Então eu já vi aqui onde ele está localizado. Deixa eu colocar aqui uma cor mais. Bom, então já vi que o açude está localizado aqui. Outra forma também seria adicionar aqui o plugin Quick Map Surfaces, né? Colocar aqui uma imagem do Google, talvez, ou do OpenStreetMaps. Vou colocar aqui do Google, apenas para fim de localização também. Então veja só como é que ficaria isso aí, né? Eu tenho aqui a imagem do Google, ó. Então o açude está aqui também. Então o exutório dele seria mais ou menos por aqui assim, né? De onde toda essa água aqui que vem para o açude, né? E todo ponto de confluência aí seria por aqui, tá? Bom, vou usar o vetor aqui que eu acho que fica mais leve no projeto, né? Mais fácil de localizar. Então a ferramenta que eu vou usar do GRAS agora, né, para fazer a delimitação dessa microbacia é chamada de r.water outlet. Então essa daqui, ó. Acessá-la. Bom, o rastro de entrada nesse caso aqui, ele pede que seja a drainage direction, né? Nesse caso é essa drainage aqui, né, que foi gerada pelo GRAS, tá? O direction que a gente vê ali é do Saga, né? Não confundir, tá? Esse direction aqui com esse drainage aqui, que é o que ele pede. As coordenadas do ponto, né, do ponto exutório, a gente vai selecionar
nesse botãozinho aqui do lado, ó, ele vai pedir para eu escolher na tela onde é que está esse ponto exutório. Como eu já identifiquei que todas essa rede aqui de drenagem, né, que chega ao açude, ela escoa por aqui, então esse aqui vai ser meu ponto exutório. Então ele identificou aqui automaticamente as coordenadas, né? E agora eu só preciso configurar o dado de saída, certo? Então esse dado de saída aqui eu posso também salvar em arquivo, e eu vou salvar aqui como microbacia Jatobá 2, formato TIFF, certo? Salvar e vou executar a ferramenta, ou seja, configurei aqui dado de entrada, a drenagem, né? As coordenadas do exutório selecionei na tela e configurei aqui um dado de saída para deixar esse arquivo salvo permanentemente no meu computador. Eu vou executar. Então já gerou aqui um arquivo, ó, uma camada, né, raster, tá? Ele coloca aqui no modo de representação de valores únicos. Deixa eu salvar aqui como simples cinza mesmo. Então, esse raster preto aí na cor preta é a bacia do açude, ou seja, toda a água que cai aqui dentro escorre para o açude Jatobá 2, que é o açude que abastece aqui a cidade de Princesa Isabel, que está localizada mais ou menos por aqui assim, ó. Então a cidade está por aqui, o açude está aqui e essa é a microbacia. Bom, aí a gente pode perceber que, diferentemente da ferramenta do Saga, essa ferramenta do Graz, ela gera os arquivos no formato raster, né? E se a gente quiser trabalhar com eles em formato vetorial, a gente precisa fazer uma conversão, tá? A microbacia, eu posso fazer a conversão para vetor. Por que é importante às vezes fazer essa conversão para vetor? Porque você consegue individualizar a feição, né? Você consegue obter medidas de área, de perímetro, enfim, você consegue trabalhar com a tabela de atributos, né? Associando aí atributos a esse polígono, né, que será gerado. Então eu posso fazer essa conversão aqui vindo em raster, converter raster para vetor. Como entrada eu vou colocar a microbacia Jatobá 2, esse arquivo raster. O vetorizado aqui eu posso também salvar no arquivo, e aí atentem para o formato aqui, ó. Estou salvando como shapefile, tá? E vou chamar de microbacia. Posso colocar o mesmo nome, né? Porque eles têm formatos diferentes. Um é TIFF e esse outro aqui vai ser shapefile. Então eles não vão se sobrepor. E vou executar. Então tá aqui, foi gerado, né, o polígono, né, da microbacia do açude de Jatobá 2. E tem uma tabela de atributos associada. Eu posso acrescentar colunas, retirar colunas, né, incluir informações, calcular área, perímetro, tudo isso. Eu tenho um vídeo falando sobre como fazer esses procedimentos utilizando a calculadora de campo. E enfim, e agora é a vez da rede de drenagem, né? Como é que eu salvo essa rede de drenagem no formato vetorial também? Pelo mesmo motivo, né, que a gente fez com a camada anterior. Só que aqui a gente pode usar uma ferramenta do próprio Graz para fazer essa conversão, tá? Que é o R2Vect, tá? Esse aqui, ó. Por que o R2Vect nesse caso? Porque eu tenho aqui uma conversão de raster para um vetor do tipo linha, tá? Então a entrada vai ser o stream, ou seja, a rede de drenagem, né, que é essa camada aí que a gente está vendo. O tipo de feição vai ser linha. Aqui embaixo, né, no v.out.ogr tipo de saída, eu vou também colocar como linha. E aí eu vou
salvar também no arquivo isso aqui para não perdê-lo, né? Tentando para o formato shapefile, o SHP, e vou chamar isso aqui de drenagem. Então, vou salvar, executar, e aí ele vai fazer a conversão desse dado raster, né, para um dado vetorial do tipo linha. Bom, depois a gente pode observar, né, os resultados, né, fazendo uma comparação entre os produtos que foram gerados pela ferramenta do Saga e pela ferramenta do Graz. Então vou fechar essa janela, ele gerou, tá aqui, ó, todos os vetores aí. Deixa eu colocar uma cor mais intuitiva. Então tá aí, geramos todos os produtos aí da hidrologia dessa região, né, do município de Santa Isabel. A gente tem aqui a rede de drenagem, a microbacia do açude de Jatobá e de toda a região. Bom, esses dados extrapolam, né, nossa área de estudo, mas como eu falei, tem aí alguns outros vídeos mostrando como fazer uma seleção por localização para restringir esses dados em uma determinada área. Tá? Então é isso aí, essa é a ferramenta. Ah, faltou mais um aqui que é como fazer uma suavização desses dados, né? Que às vezes o dado ele fica muito quadradinho assim, né? A gente vê aí formas muito pontiagudas e tudo mais, e a gente sabe que na natureza é difícil a gente ter esse tipo de situação, né? A gente precisa dar uma suavizada aqui nessas linhas para que fique algo mais, mais real. A ferramenta para fazer isso, o procedimento é chamado de generalização cartográfica, né? Então a gente vai usar aqui uma ferramenta v.generalize do Graz também, tá? E a entrada vai ser a drenagem, né? E o algoritmo que a gente vai usar aqui é o Snakes, tá? O Snakes ele faz uma suavização bem legal aí, a gente vai ver. E aí vou salvar esse generalizado aqui, em vez de temporário, eu vou salvar vou salvar no arquivo, tá? Também no formato shapefile. E aqui eu vou chamar de drenagem e vou só editar aqui para diferenciar, né? Drenagem generalizada. Ok. Uma última configuração aqui é também no tipo de saída aqui, colocar online, certo? Senão ele vai dar uma mensagem de erro. Então, camada de entrada vai ser a drenagem, o tipo de saída linha, e no generalizado aqui eu estou salvando como no arquivo, tá? Então vou executar. Aí vamos ver aqui qual a diferença, né, entre o dado não generalizado e o dado generalizado. Como tem muitas linhas, né, a área ficou um pouco extensa, então ele vai demorar um pouquinho aí para fazer esse processamento. Tá? Até que nem demorou tanto, né? A tarefa concluída. E aí vamos observar aqui, ó, o dado generalizado é esse dado na cor rosa e vermelha. Deixa eu colocar um vermelho mais forte aqui para ficar melhor de ver. Olha só, o azul é o dado não generalizado, tá? E o vermelho é o dado generalizado, o dado suavizado, né? Então veja que ele é mais curvo, né? Ele é mais arredondado aí. Em alguns casos ainda vai ter alguns erros aí, mas isso manualmente é possível corrigir, né? Essas falhas assim, ó. Tá? Mas aí produz um dado mais
consistente, né? Tá? Então é isso, pessoal. Esse é a utilização das ferramentas do Saga e do GRAS, tá? Para a geração de delimitação de bacias, né? De rede de drenagem, de nascentes, né? E aí a importância de se unir as duas ferramentas, porque a do GRAS, por exemplo, ele não gerou aqueles pontos lá das nascentes, mas a do Saga gerou, né? E se a gente comparar também os segmentos, né, gerados pelo Saga e pelo GRAS, a gente vai ver que também existe diferença, né? Os algoritmos aí se comportam, produzem resultados que se comportam de maneiras diferentes, tá? E aí cabe ao analista, né, escolher qual a melhor opção, e aplicar as ferramentas aí nas oportunidades certas, tá? Espero que tenha ajudado e desejo aí bons estudos a todos.